Tá ok. Vai lá. Tô aqui com o Arthur Maia, que foi grande amigo do Nico Assunção, e ele vai falar um pouco pra gente de como foi essa amizade e da importância do Nico Assunção para a música brasileira e para o contrabaixo brasileiro, de uma maneira geral. Paulito, seguinte, conheci Nico Assunção, eu tinha 19 anos, fui tocar com o Ivan Lins em São Paulo. Minha primeira turnê, e eu perguntei pro meu tio, pro Luizão, né? Falei, tio, pô, quem é que eu posso procurar em São Paulo pra ver, estudar? Ele falou, procura um cara chamado Nico Assunção. E aí, já no primeiro dia que eu cheguei, já soube onde que ele tocava, que era um bar que era dele, inclusive, chamado Penicilina. Tocava ele, Albino Infantosa, às vezes Duda Neves, Roberto Sion, Leia Freire e o Nico. Bom, terminou o show do Ivan Lins, estava com a minha amiga Itamara Corax, que é cantora. Pegamos um táxi e fomos pro Penicilina. Vi o cara tocar, levei aquela porrada. Fiquei 2 dias sem dormir. E fiquei assim, chapado com aquele negócio, assim, de ver o maluco tocando. Terminou o show, me apresentei pra ele, convidei pra ele ir no show. No dia seguinte ele foi no show do Ivan Lins no Sesc. E aí eu tinha um sonho de estudar com ele, né? Ele morava em São Paulo, mas ele estava chegando dos Estados Unidos, estava cheio de coisa para fazer, o bar, não tinha muito tempo, eu também começando a vida, acabei não tendo a chance de estudar, porque eu queria mesmo era estudar com ele. Eu era uns anos mais velho que eu. E aí, rapaz, um belo dia, a vida me fez cruzar com ele no Rio de Janeiro, ele tinha ido para lá, junto com o Bala, com o Marimbofa, uma galera, e a gente começou a frequentar o mesmo lugar, e sempre fui fã dele, e desenvolvemos uma amizade, assim, muito grande. Pra você ter uma ideia, no meu primeiro show solo, primeiro show que eu fiz solo na minha vida, o Nico tocou. Foi, era uma banda muito engraçada, que era Claudinho Infante, Cláudio Zoli na guitarra, Lulu Martin, Léo Gandeman no sax, Café na percussão e Nico. A gente tinha um alembic, nós dois tínhamos um alembic, aquele que ligava com o cano. E ele foi tocar, foi fazer uma participação numa música, tocou 6. E aí, cara, a gente ficou muito amigo, respeito mútuo. O Nico era um cara que sempre me incentivava. Eu me lembro que eu falava de baixistas pra ele, e ele ficava assim, você tem que parar de ouvir esses caras, parar desse cara, começar a pensar em você. Começar a pensar no os caras agora é a sua vez. E ele sempre falava bem de mim, sempre me incentivava mesmo, assim, e eu cresci muito porque eu conheci o Nico, né? Porque você era um dos poucos caras que eu saía, me tirava de casa pra ir ver tocar. E, cara, em várias coincidências, a gente se casou basicamente no mesmo tempo, praticamente no mesmo tempo. Tivemos o filho, a filha Mariana, do Vitor, nasceu no mesmo dia, no mesmo ano do meu filho Vitor, dia 18 de setembro de 1985. Fomos pai ao mesmo tempo. E aí, quando a gente cresceu, quando a gente estava as crianças já um pouquinho ainda pequenas, fomos para Niterói, passamos, o Nico foi muitas vezes para Niterói, a gente ia à praia com as crianças. E, cara, sempre foi um ídolo, assim, uma referência, não só para mim, mas eu acho que para todos os baixistas brasileiros, assim, o cara que sabia de música de verdade, conhecia, tocava violão bem, entendeu? Tinha uma técnica que poucos eu vi na minha vida ter. Engraçado, e a gente ficou amigo, ficou irmão, assim, tem o Nico como um irmão. Legal. E para a música brasileira, assim, de uma maneira geral, o que tu acha que foi a importância do Nico? Lógico, a gente sabe que ele é muito importante, mas tem algum aspecto que tu acha que foi muito mais relevante e ficou mesmo com a morte dele? Assim? Eu acho que a personalidade dele, de um modo geral, ficou muito assim, frisada na consciência dos músicos. Porque o Nico foi um dos primeiros caras que botava a banca mesmo, ele exigia as coisas. Não só ele, o Luizão também, eram caras que eu tive como referência, Luizão Maia, meu tio, que eu tive como referência, assim, não só pelo lado musical, mas pela postura artística que ele assumia enquanto baixista artista. Ele desenvolveu, o Nico foi um dos primeiros baixistas que eu vi com o disco solo e outras coisas, assim.
no cenário popular da música brasileira, a grande participação dele foi com o João Bosco, a parceria que ele fez com o João, que marcou porque era a carne e unha, assim, eles tocando junto, era uma coisa sensacional. A gente participou de alguns discos gravando uma parte eu, uma parte ele, inclusive disco de Martinho da Vila, cara. Martinho da Vila, ele entrou no nome, ele falou, eu quero metade do disco você, metade do disco Nico Ascensão. E assim, então tem muitas coisas assim, que eu mesmo não tenho notícias de tantas, mas com certeza as coisas que ele fez bem feito. Tocava um baixo diferenciado, um fretless, um baixo acústico, aquele baixo de 6 cordas, assim, era sensacional. Tanto que eu acabei, nesse último trabalho aí, você também pôde ver, fazendo uma música para ele, chamada Tunico. Porque, assim como o Luizão, Pastores, o Nico foi para mim um cara, uma referência que, assim, eu acho que a gente tem a obrigação de pagar esse tributo, sabe? Porque, além de tudo, puxou muita gente para cima. Arthur, agora manda só um alô pra galera, que o segundo festival de baixo do Piauí é em homenagem ao Nico Ascensão. E aí manda um alô pra galera, incentiva a galera de alguma forma. É isso aí. Nós estamos aqui falando do Piauí, né, Paulinho? Exatamente. Acabando de voltar de Barra dos Coqueiros, né? De Barra Grande. Barra Grande. Já tive aqui em Piauí, em Teresina várias vezes. Estive lá em Pedro II. Já toquei com vários músicos aqui de Teresina, inclusive você. E assim, eu acho que Teresina, como todo o Brasil, tem músicos sensacionais. A questão é o seguinte, cada um é responsável por si, o aprendizado, a informação, a história e a sua identidade de brasileiro, de nordestino, de colocar isso na música, porque na verdade o passaporte musical que a gente tem na carreira é o lugar que a gente representa. Então eu torço para que vocês estudem tudo, todos os baixistas do mundo, mas nunca esqueçam de estudar a sua terra, a sua assinatura, que isso é o que vocês podem levar de melhor para o mundo, a assinatura do Piauí. Obrigado, gente. Obrigado também, felicidade aqui.